Então vamos iniciar a nossa primeira aula, aula 1 com os nossos blocos de construções do Java. Bom, o que é que essa aula cobre do nosso exame de certificação? Primeiro a gente vai ver o escopo de variáveis, certo? Como é que a gente constrói uma classe Java, qual é a estrutura básica de uma classe Java. Vamos criar aplicações executáveis usando o método main. Vamos ver como é que a gente faz para escrever no console com systemout.println. Vamos escrever a saída do programa no console. A gente vai importar classes Java, de forma que as nossas classes fiquem acessíveis no nosso código. Então a gente vai importar os pacotes. Compreender algumas features que o Java implementa, como por exemplo, independência de plataforma, né, que é aquela questão do write once, run everywhere, né? Run anywhere. Então você escreve o seu código uma única vez, você consegue executar em vários ambientes, como Linux, Windows, Mac. Alguns conceitos de orientação a objeto, como por exemplo encapsulamento. Bom, nós vamos ver também os tipos de dados do Java, como é que a gente faz para declarar e inicializar variáveis. A gente vai entender a diferença de referências a objetos, de variáveis que referenciam objetos e para variáveis que são do tipo primitivo, né? Então a gente vai entender tipos primitivos versus referências a objetos. Então a gente vai identificar quais são as diferenças entre eles. Como é que a gente faz para ler e escrever ou escrever atributos em atributos de um objeto e entender o ciclo de vida do objeto, desde a sua criação até ele ser coletado, caso ele seja coletado pelo Garbage Collector. Ok, então vamos iniciar entendendo um pouco sobre a estrutura de uma classe Java. Então, a classe, ela é aquele molde, aquele modelo, né? O pessoal chama também de blueprint para a criação de objetos. Então, na classe você vai definir quais são os métodos que você vai ter, quais são os atributos, e os objetos serão instâncias daquela classe em tempo de execução, certo? Então, quando você cria uma instância a partir de uma classe, o Java vai criar lá na memória um objeto, uma instância daquela classe. Então, a gente tem um exemplo aqui. Aqui é a classe animal, né? Aqui é a nossa classe. E essa classe animal tem dois objetos. Um objeto cachorro, vou chamar aqui de objeto 1, e o objeto ovelha, objeto 2. A classe animal vai definir que todo animal tem uma cor. Então, por exemplo, o cachorro, em tempo de execução, vai ser atribuído a ele o valor para a cor amarelo. A ovelha vai ser atribuído para ela o valor para a cor branco. A classe animal também define o método correr. E aí o cachorro ele tem esse comportamento onde ele pode correr. Já a ovelha também tem, só que com um detalhe que ela corre rápido, né? Ela também pode correr, mas ela corre de uma maneira diferente, ela corre rápido. E o cachorro tem um método a mais, que é escrever. Ele consegue escrever, no caso desse nosso exemplo aqui, o cachorro pode escrever, a ovelha não. Certo? Então tá aqui como é que a gente faz para escrever a nossa classe animal. A classe animal, antes de mais nada, a gente precisa utilizar a palavra-chave class, certo? Antes do nome da nossa classe. Então você usa a palavra-chave class, depois em seguida você coloca o nome da classe. Aqui essa classe está como pública. Então a gente vai ver mais na frente, mas public significa que a classe pode ser instanciada em qualquer outra classe, porque a visibilidade dela é pública. Então qualquer outra classe pode criar objetos da classe animal, pode referenciar a classe animal. E ela tem aqui um único atributo, que é o atributo nome, e ele é do tipo string, né? Então a gente vai ver que atributos e métodos, na prova de certificação, eles consideram como membros de uma classe, certo? E no caso dessa classe aqui tem apenas o atributo nome.
Agora, estendendo mais essa classe, tornando ela um pouco maior, criando dois métodos, um getNome, que retorna um string, que é o valor que está guardado aqui nessa referência a string nome, né? O valor que está guardado no nome, e um outro método chamado setNome, onde você pode atribuir um novo nome à nossa variável, né? Ao nosso atributo de instância nome, ok? Tranquilo. Agora vamos ver um pouco sobre comentários que também são cobrados na prova de certificação. Em Java nós temos três tipos de comentário. O comentário em uma única linha, que é esse que começa com barra barra. Então iniciou com barra barra, o comentário termina ao final da linha. Se você iniciar com barra asterisco, o comentário é um comentário do tipo multiline. Então, ou seja, você pode estender o comentário por várias linhas até ele encontrar um segundo, quer dizer, um asterisco barra, na verdade. Quando encontrar o asterisco barra, terminou o comentário de múltiplas linhas. Se, no entanto, você começar com barra asterisco, asterisco, com dois asteriscos, ele vai ter um comentário do tipo javadoc, que é um comentário para você documentar suas classes Java. Geralmente você coloca antes do nome da classe ou antes do nome de métodos para documentar o que aquela classe faz, qual é o objetivo daquela classe, o que aquele método faz, quais são os parâmetros, né? Quem foi o autor, que nesse exemplo, que escreveu aquela classe ou aquele método. Então, vamos ver se a gente consegue identificar aqui que tipos de comentários são esses. Então, o primeiro comentário é um comentário do tipo multiline, porque ele começa com barra asterisco, embora a gente tenha esse barra barra aqui para confundir, mas o que importa é como ele começa. Ele começa com barra asterisco, então ele é do tipo, esse aqui é do tipo multiline. Tá, multi aqui, pra gente entender. Já esse aqui é do tipo single line, porque ele começa com barra barra. O segundo também é do tipo single line, porque esse barra barra aqui é considerado comentário, né? O que importa é como ele inicia. Então esse aqui também é do tipo single line, ou seja, uma única linha. Da mesma forma, esse terceiro também é do tipo single line, porque o que importa é como o comentário inicia. Se ele começou com barra barra, o que vem depois é comentário até o final da linha. Já esse último, como ele começa com barra asterisco, né, teoricamente ele seria um comentário do tipo multiline. Só que a gente tem um probleminha aqui. Veja bem que no final dessa linha ele vai encontrar um asterisco barra. E a gente viu no slide anterior que o comentário de múltiplas linhas ele começa com um barra asterisco e ele termina com um asterisco barra. Então, quando ele chegar nessa segunda linha, encontrar um asterisco barra, aqui é o fim do comentário de múltiplas linhas. Aqui vai ser o final do comentário de múltiplas linhas. Então, o que é que vai acontecer? Como aqui é o fim, é o final do comentário de múltiplas linhas, o Java não vai entender o que é que vem depois, que é esse asterisco barra que está solto aqui, né? E também aqui vai dar um erro de compilação, né? Porque o comentário está terminando aqui e ele vai encontrar esse asterisco barra e não vai saber resolver. Então esse comentário aqui está com erro. Então a gente tem que estar bem atento com relação a comentários com erro na nossa prova de certificação. Agora, classes versus nome de arquivo, né? Então arquivos aqui você entenda como os nomes que você vai atribuir aos seus arquivos. Então, se você tem uma classe chamada animal, como a gente viu no exemplo anterior, e o nome do arquivo é animal.java, bom, essa classe não tem problema nenhum ela ser chamada animal, embora tenha o mesmo nome, né? E ela poderia ser chamada, por exemplo, animal2, que não daria erro. Muita gente pensa que o nome da classe sempre tem que ser o mesmo nome do arquivo.java. Isso não é verdade, tá? Na verdade é o seguinte, a classe precisa coincidir o nome da classe com o nome do arquivo quando ela é pública, certo? Então nesse caso aqui, quando você usa o modificador de acesso public, você também está dizendo que essa classe vai estar dentro de um arquivo
com o mesmo nome da classe, que no caso aqui é animal.java. Veja que essas duas classes elas estão definidas dentro do mesmo arquivo. Não tem problema nenhum, porque essa segunda ela não é public, certo? Então, se não é public, ela pode estar definida com um nome qualquer, não precisa coincidir. Você pode ter mais de uma classe dentro de um mesmo arquivo. Agora, uma única classe public dentro de um mesmo arquivo. Você não pode ter duas publics, senão ele não vai saber com qual que ele vai combinar o nome da classe, tá? E interessante aqui também notar o seguinte: quando essa classe é compilada em bytecodes, né, quando esse arquivo aqui .java é transformado, esse animal, em bytecodes, ele vai gerar aqui nesse segundo exemplo duas classes. Ele vai gerar uma classe chamada animal .class, seria o equivalente a essa classe em bytecode, e também vai gerar uma classe chamada animal $animal 2.class. Seria essa segunda classe que faz parte do arquivo, que também está no mesmo arquivo, animal.java. Ok? Beleza, então a gente vai concluir essa primeira parte aqui da aula, e na próxima aula a gente retorna com o nosso método main.